Olá! Sabe aquela sensação de coração a mil antes de uma apresentação importante? Ou aquele pico de energia quando a gente desvia de um perigo no último segundo? Pois é, isso é o sistema de alarme do nosso corpo em plena ação. E hoje vamos desvendar juntos a ciência fascinante por trás de como o nosso cérebro e o nosso corpo reagem ao estresse. Para começar, vamos pensar numa situação que todo mundo conhece. O que é que acontece exatamente dentro da gente quando levamos um susto daqueles? Essa reação é, na verdade, uma sinfonia fisiológica e é tudo orquestrado para a nossa sobrevivência. Vamos mergulhar nisso. Bom, a primeira fase é exatamente esta: o alarme a disparar. É a resposta imediata, quase instantânea, a qualquer coisa que o nosso cérebro perceba como uma ameaça. É um mecanismo super antigo, projetado basicamente para nos manter vivos. Mas antes de mais nada, é muito importante a gente alinhar o que é estresse do ponto de vista do corpo. Não é algo necessariamente ruim, viu? É uma resposta de adaptação. É a maneira como o nosso organismo se ajusta para manter o equilíbrio interno, a chamada homeostase, quando enfrenta um desafio. E de onde vem a ordem para tudo isso começar? O centro de comando é este aqui, o hipotálamo, lá no cérebro. Ele detecta a ameaça e, como um verdadeiro general, dá a ordem para ativar a nossa primeira linha de defesa, o sistema nervoso simpático. E quando o sistema nervoso simpático é ativado, ele libera a nossa equipe de emergência, sabe? Os primeiros a chegar na cena, a nível químico. Vamos conhecer essa dupla dinâmica. E aqui está a nossa dupla de emergência, adrenalina e noradrenalina. Elas trabalham juntas. Pense na adrenalina como o combustível do foguete. Ela acelera o coração, aumenta o oxigênio, joga açúcar no sangue para dar energia. Já a noradrenalina, por outro lado, garante que toda essa energia seja usada do jeito certo. Ela aumenta a pressão arterial para que o sangue chegue rápido onde precisa e, de quebra, deixa a mente super focada na ameaça. Então, para guardar a ideia de um jeito bem simples, esta frase resume tudo perfeitamente. A adrenalina é a energia rápida para a ação. Noradrenalina é a pressão e a vigilância para usar essa energia bem. É uma dupla imbatível numa emergência. Certo, mas e se a ameaça não desaparecer em poucos segundos? Essa resposta de emergência é ótima para um sprint, né? Mas não serve para uma maratona. É exatamente aí que entra em cena o nosso gestor de stress. Quando a situação de stress se arrasta, o corpo precisa de uma estratégia mais sustentada, a longo prazo. É o sinal para a chegada do cortisol. Podemos pensar no cortisol como o gerente que aparece para garantir que a empresa continue funcionando durante uma crise longa. E ao contrário da adrenalina, que é quase instantânea, a liberação de cortisol segue uma cadeia de comando mais lenta, mais metódica. É o que a gente vê aqui, o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal. É um processo deliberado, em cascata, passo a passo. E o que é que esse gestor faz, afinal? Bem, as funções dele são vitais para aguentar o tranco. Ele garante um fluxo contínuo de energia, mantém a pressão arterial estável, controla inflamações e até ajusta a nossa atenção e memória para a gente lidar melhor com a situação. Ele gerencia os recursos do corpo para uma resistência prolongada. E agora a gente chega na parte crucial da história. Esse sistema todo foi projetado para ser temporário. O grande problema começa quando o alarme fica ligado o tempo todo e o nosso gestor precisa fazer horas extras sem parar. Aqui a gente consegue ver bem essa diferença. Existem duas velocidades na resposta ao stress. A resposta nervosa é ao sprint, que acontece em segundos. A resposta hormonal, com o cortisol, é a maratona, que se desenrola ao longo de minutos ou até horas para dar resistência. E aqui está a distinção que muda tudo. O estresse agudo é nosso amigo. É uma resposta rápida que ajuda a gente a sobreviver e depois o corpo volta ao normal. Já o estresse crónico, esse é o vilão da história. É quando o sistema fica travado no modo de alerta. O cortisol, sempre alto, começa a quebrar o nosso equilíbrio e se torna muito prejudicial. E as consequências disso são bem sérias. Um sistema de alarme que nunca desliga leva a problemas de saúde muito reais. Açúcar no sangue sempre alto, pressão arterial nas alturas, um sistema imune mais fraco e até mudanças na forma como o corpo guarda gordura. É o gestor que, sob pressão constante, começa a tomar decisões ruins para a empresa. Mas, felizmente, o nosso corpo é brilhante e tem um mecanismo para desligar o alarme e trazer a calma de volta.
Não fomos feitos para viver em estado de emergência. Vamos ver como funciona esse botão de reset. A melhor forma de entender isso é pensar que o corpo tem dois pedais. O sistema simpático, que a gente já conheceu, é o acelerador, prepara o corpo para a ação. E o seu oposto, o sistema parasimpático, é o freio. A função dele é acalmar tudo e nos levar de volta ao estado de repouso e digestão. Certo, mas como é que o corpo sabe quando é hora de pisar no freio? A mágica está num mecanismo super inteligente chamado feedback negativo. Quando os níveis de cortisol ficam altos o suficiente, o próprio cortisol manda um sinal de volta para o cérebro dizendo: pessoal, já chega, podem parar de mandar ordens. É, basicamente, o interruptor de segurança do sistema. No fim das contas, tudo se resume a isto. O equilíbrio do nosso corpo, a nossa homeostase, acontece por causa dessa integração perfeita. Uma resposta nervosa super rápida e uma resposta hormonal mais longa. Tudo isso finamente regulado por esse mecanismo de feedback que sabe a hora de parar. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, que talvez seja a mais importante. Sabendo como funciona esse sistema tão delicado e vivendo num mundo que parece estar o tempo todo a pisar no nosso acelerador, o que podemos fazer para ajudar o nosso próprio corpo a encontrar e usar o seu freio, o seu botão de reset? É uma reflexão que vale a pena para a saúde de todos nós.